Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com uma convidada especial, a neuropsicóloga Mônica Catucci Borghese, que eu tenho a alegria de que é minha vizinha aqui do consultório, tá? Para a gente conversar sobre depressão é fator de risco para a doença de Alzheimer? A gente tem visto nos últimos estudos que sim, né? E consta na lista dos 12 fatores de risco modificáveis para a doença de Alzheimer. Na sua experiência clínica, Mônica, você tem visto que a depressão altera a cognição das pessoas? Bom dia, pessoal. Bom dia, doutora Lindsay. Sempre bom estar aqui trocando um pouco de informação com vocês, né, com a doutora Lindsay. Os pacientes depressivos, de um modo geral, né, sabe-se da literatura e da prática clínica, os pacientes depressivos, eles vão sim apresentar uma queixa de memória, né, isso tanto pela queixa em si, que pode ser um sintoma da depressão, no caso dos idosos, né, como vem numa queixa dessa subjetividade que o idoso tem, né, de perceber a memória não tão funcional como sempre foi, né? Se bem que essa queixa de memória a gente vê em qualquer idade, né? Mas no caso dos pacientes depressivos, eles têm sim uma alteração cognitiva importante, né? Principalmente da memória episódica, né? Dessa memória de curto prazo, como do funcionamento executivo, né? Esse gerenciamento geral que a gente tem ali, que a gente precisa utilizar o tempo todo, né? E do processo atencional. Então, o depressivo tem sim uma alteração importante, né? Isso vai refletir, pode refletir na funcionalidade dele de uma forma mais ou menos impactante na rotina. Ah, é verdade, né? O paciente, quando está deprimido, assim, triste, ele não fica atento, não se concentra, Não né? tem iniciativa, né? Dificuldade de tomar uma decisão, mas principalmente assim, a concentração é uma queixa muito comum mesmo, né? A capacidade atencional do deprimido, do depressivo, ela vai aparecer alterada. E uma dúvida grande das pessoas é se o antidepressivo causa demência, né? O que você acha sobre isso? No caso dos pacientes, né, a gente vê que os pacientes medicados, bem medicados, né, passados por uma investigação, um diagnóstico, eles têm um funcionamento melhor, né, isso aí vai ter um impacto direto na qualidade de vida deles. Então, na prática, a gente vê que aquele paciente mais funcional, aquele paciente mais responsivo, mais atuante, uma qualidade melhor, são os pacientes medicados, né? Então, a medicação, ela tem um impacto na cognição e na qualidade de vida dos pacientes com queixas cognitivas. Então, gente, antidepressivo não causa demência. O que é fator de risco para Alzheimer é a depressão, principalmente aquela depressão mal controlada. Porque o que a gente percebe é que cada crise que o paciente tem, ele perde reserva de neurônios, reserva neuronal. Então, isso lá na frente vai fazer falta, né? E outra coisa que acontece muito é que no Alzheimer inicial, a depressão é muito comum, né? Tanto que a gente fica às vezes na dúvida se é depressão, se é Alzheimer. Na avaliação neuropsicológica, eu consigo diferenciar um pouco assim, se é depressão, se é Alzheimer? De fato, as queixas comportamentais e cognitivas da depressão, ela acaba sendo um desafio para a gente no momento da avaliação, né? Então, os sintomas, existe uma sintomatologia cognitiva muito similar. Então, o paciente, tanto no processo inicial de demência quanto na depressão, eles vão manifestar sintomas, né? Assim, a memória episódica alterada, alterações atencionais, alterações do funcionamento executivo, mas tem características diferentes, né? Tanto características comportamentais quanto a cognitiva. No processo de demência, no processo de depressão, não é tão comum a gente encontrar algumas alterações de outros domínios cognitivos, né? De uma forma mais intensa ou causando uma dificuldade maior. Então, a gente não vê algumas alterações do processo de linguagem, de nomeação, de orientação espacial. Isso não é tão comum no paciente depressivo. Mas uma coisa que me chama muito a atenção
é como esses dois pacientes descrevem essas queixas, né? Então, o paciente depressivo, ele enfatiza muito mais, né, os comportamentos, os sentimentos, as preocupações, os medos. Enquanto o paciente, no processo inicial de demência, ele não tem essa percepção de uma forma tão clara. Assim como os sintomas cognitivos também, né? O paciente que está numa fase inicial, ele tem uma percepção muito vaga das alterações de memória, né? Vem muito assim daquilo que a família se queixa. Ao contrário do depressivo, o depressivo não, ele tem uma queixa clara, ele tem um medo, ele tem uma visão negativa dessa memória, às vezes ele já tem assim, ele até afirma, né, que isso é uma demência, ele mesmo já fecha o diagnóstico dele com essa preocupação. Então, essa diferença, tanto dos comportamentos quanto das alterações cognitivas, tem um diferencial muito grande no depressivo e no processo inicial de uma demência. E alterações comportamentais também, né? O depressivo ele acaba evitando mais as situações sociais, enquanto na demência isso vai acontecer lá na frente, né? Então existem tanto alterações cognitivas quanto comportamentais que caracterizam de uma forma bem clara o que está acontecendo com o paciente, o que significa essas alterações, principalmente de memória, como do processo atencional. E até no caso da demência, só fazendo uma complementação, né? No paciente não tem essa clareza, é muito importante que a gente faça uma investigação muito detalhada com a família, né? Porque essa cronologia é importante para o diagnóstico, né? Por isso, gente, eu tenho uma sorte de ter a Mônica aqui do meu lado, porque tem vários pacientes, né, que a gente fica na dúvida diagnóstica e a avaliação psicológica acaba elucidando várias coisas, ajudando muito, né? E todo paciente, quando tem depressão, a gente geralmente inicia o tratamento da depressão para ver como fica a memória depois do tratamento. E algo importante de dizer, gente, como fator de risco, a depressão que se inicia depois dos 50 anos é a mais importante, né? Então, por isso a gente tem que ficar atento se tem alguém na família que depois de 50 anos começa a ter episódios de depressão, ficar atento para ver se não é problemas cognitivos associados, né? E lembrar que, apesar das medicações antidepressivas, né, serem importantíssimos para o tratamento, existem aquelas, principalmente os tricíclicos, né, a famosa amitriptilina, que interfere na cognição, piora a cognição. Então, na hora de escolher o antidepressivo, é até importante para a gente não piorar a cognição dos nossos idosos. Gostei muito da nossa conversa hoje, gostei. Mônica. Obrigada. Acho que a gente conseguiu estudar várias questões. Muito né? gostoso. Todo mundo, se gostou, curta, compartilha, salve e até a próxima. Tchau, tchau.